Fala pessoal do canal Retro Joabas, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo aqui do nosso canal do Retro Joabas. Mais um vídeo de Tokusatsu, mais um review de série Tokusatsu. E se o Black Kamen Rider foi suspenso na TV Bandeirantes, a exibição dele, por causa de todo aquele imbróglio jurídico entre Sato Company e Elcio Sodré, Sato Company, os reviews de Black Kamen Rider não vão ser suspensos aqui no nosso canal. Então, na semana passada vocês viram o review do primeiro e segundo episódio, e hoje, agora, depois da vinheta, você vai assistir o review dos episódios número 3 e número 4 do Kamen Rider Black, aqui conosco no Retro Joabas, hein? Então solta a vinheta e logo em seguida a gente vai falar de review do Black Kamen Rider. É isso aí, pessoal. Então, mesmo com a suspensão do Black Kamen Rider, a sua exibição lá na TV Bandeirantes, a gente sabe muito bem que, com TV aberta ou não, isso nunca foi fundamental para o fã assistir Tokusatsu, né? Existe aí outros meios que a fanbase utiliza para assistir Tokusatsu. Não estar na TV aberta nunca impediu de vocês continuarem a assistir Tokusatsu, então por isso que a gente vai manter os reviews de Black Kamen Rider como se estivesse passando na TV Bandeirantes, ou vocês conseguindo assistir pelos meios que vocês conseguirem aí com os seus amigos por aí afora, pessoal. Então hoje a gente vai fazer o review de 2 episódios. Semana passada foram os de estreia, o episódio 1 e o episódio 2, e hoje aqui o Joabas vai apresentar para vocês os episódios número 3 e o número 4. O 3, que é o Mutante das Galáxias, o episódio número 4, a experiência maquiavélica, que é um episódio totalmente inspirado em terror, que tem as referências bem legais aí pro terror e pra cultura pop, que a gente vai falar já já. Então a gente vai separar esse vídeo em 2, vamos analisar cada um dos episódios e falar como foram os episódios e as referências dentro de cada um deles. Então, vamos começar com o episódio número 3? Episódio número 3, que é o Mutante das Galáxias, é um episódio muito legal, pessoal. Uma coisa que vale salientar aqui, que é super interessante, né? As caracterizações dos monstros, né, no Black Kamen Rider. É um mais excelente que o outro, e nesses 2 episódios aqui a gente tem um destaque de novo para a caracterização dos monstros. E no próximo episódio, no 4, que a gente vai resenhar, a gente vai ver 2 monstros, não um só. Mas vamos se atentar aqui então ao episódio número 3, que é o episódio O Mutante das Galáxias, né? Que é um episódio bem noturno, pessoal. Então é um episódio bacana, porque ele tem 80% das suas locações à noite. Então já por si só, Kamen Rider já é denso, já é um episódio denso. E você vendo a história do episódio número 3 se passar quase toda ela à noite no Japão, já dá mais um toque de suspense aí, que já é bem característico da série do Black Kamen Rider. Então, várias altas locações noturnas nesse episódio. A gente começa o episódio vendo o Shadow Moon na cápsula, com um pouco mais de detalhes, conseguindo ver o rosto do Nobuhiko dentro da cápsula, né, o Shadow Moon, e ele está recuperando ali num processo de recuperação da sua saúde. E os sacerdotes ali de Gorgon, eles estão planejando um novo ataque aí contra o Isamu Minami, né? E aí nesse momento do episódio você acaba vendo ali um resumo de tudo que aconteceu anteriormente dos 2 primeiros episódios. Isso daí é bom porque, principalmente para a galera de agora, que teve toda essa situação aí que a gente, né,
teve esse time perdido de exibição por causa do problema, né, TV, produtora e dublador, é legal porque se você de repente, por algum motivo, não conseguir ter pego os 2 primeiros episódios e for assistir do 3 e o 4, ainda tem um resuminho revisitando ali os 2 primeiros episódios, então ajuda bastante, pessoal. A gente descobre que os Gorgons, eles querem pegar a Kingstone de volta, porque o medo deles é que o poder da Kingstone e, vamos dizer assim, a capacidade, vamos dizer assim, eles têm medo que os humanos consigam utilizar toda a capacidade de poder da Kingstone para poder reverter e usar contra eles próprios, contra a própria organização mesmo dos Gorgons, né? E o que eles querem fazer? Eles planejam um ataque para conseguir derrotar a humanidade, para derrotar a civilização e a cultura humana. Então, isso daí, inclusive, é um resumo meio que enfiado, meio que colocado, talvez, de forma bem minuciosa, bem precisa, como um resumo do plot twist da missão que os Gorgons têm dentro da série. Então, por isso que eles falam até, mais que uma vez nesse episódio, que a missão deles é o que? Exterminar a cultura, a civilização e os terráqueos dentro do que eles mencionam dentro desse episódio. Isso daí é um resumo do plot twist de toda a missão que os Gorgons têm, de toda a função que os Gorgons têm dentro da própria série mesmo. Isso daí é bem interessante de vocês repararem, que eles comentam isso mais que uma vez dentro desse próprio episódio. E aí, o que acontece? Eles estão ali planejando o ataque contra o Isamu. Eles vão utilizar um monstro mutante que ele tem um tipo de arma muito parecida com os monstros do primeiro episódio, aqueles monstros meio monstro-aranha. É um monstro que também ele utiliza uma forma de teia, mas é mais para formar um casulo e é mais em forma de, vamos dizer assim, de espuma, mas não deixa de se formar uma teia. Então é bem interessante que ele é um monstro, a arma do monstro, vamos dizer assim, o poder biológico do monstro é muito parecido com os monstros do primeiro episódio. E ali eles estão ali planejando o ataque ao Isamu, e eles planejam que assim que eles conseguirem sequestrar a humanidade, conseguir subjugar ali a civilização, os terráqueos, eles vão arrancar a cabeça do Black definitivamente. Eles convocam o monstro do episódio, que é o monstro Kuago, né, que é o monstro aí do episódio. E aí, pessoal, a gente vê o primeiro vislumbre da transformação ou da criação dos monstros. A gente vê um monstro muito característico, que é como se fosse um monstro de apoio. Vamos fazer uma comparação com os soldados Hitler do Changeman. Eles não são soldados de apoio. No Gorgon ele tem um morcego, que ele é recorrente. Em vários episódios você vê ele ali voando, e depois você vê esse monstro Quago nascendo ali de uma quebra de um ovo, né? E depois ele surgindo ali da terra, destruindo ali a terra. E é muito interessante, pessoal, porque aí depois, isso é uma cena praticamente noturna, corta pro outro dia. Há um trem ali viajando, cortando uma cidade, né, com vários ali passageiros, um trem aí bem cheio, com em torno de 300 passageiros, e esse monstro, ele aparece dentro de um túnel da cidade, e a aparição do monstro Quago é totalmente aterrorizante. É típica cena de filme de terror, cara. É muito interessante. Você vê só a penumbra do monstro, com uma neblina total e uma luz ali, meio que quase que uma luz de luar ali, mesmo ele estando num túnel, iluminando ele todo atrás, dando um destaque na penumbra do monstro. Já corta ali para meio que um pânico ali dentro do trem, e o maquinista freando ali o trem. Toda a sequência antes do trem chegando a esse túnel, ele cria, mesmo não tendo perigo ainda, ele cria um movimento, um jogo de câmeras que cria uma tensão, que você já se prepara para acontecer alguma coisa logo na frente
com esse trem, e aí quando ele entra no túnel, aparece ali o vislumbre do monstro, ele acaba atacando ali o trem e ele acaba sumindo com todos os passageiros de dentro desse trem. O Isamu fica sabendo do ocorrido, ele corre para essa cidade, né? Porque ele tem ali um sentimento ali, ele tem ali uma pulga atrás da orelha atrás da orelha, que o Gorgon esteja ali envolvido com esse sequestro. Ele vê repórteres ali indagando um investigador de polícia que acaba meio que não sabendo explicar o que foi que aconteceu. O Isamu acaba acompanhando tudo e ele começa a fazer ali uma investigação. E é muito interessante porque a gente vê o lado detetivesco do Isamu Minami no episódio, e algo que vai ser muito recorrente na série. Vai acontecer vários atentados, várias situações que vai envolver muito a população ali japonesa. Lembre-se que o Gorgon ele é uma organização e normalmente eles fazem ali ataques grandes, né? Por exemplo, ele sequestrou 300 pessoas dentro de um trem, esse monstro mutante do episódio. E aí o Isamu ele tem que colocar para funcionar um lado detetivesco dele para poder fazer uma investigação, para ele poder ter certeza que é o Gorgon que está envolvido e conseguir chegar aos autores ali vamos dizer assim, daquele crime, daquele sequestro. Ele acaba entrando numa espécie de caverna, ele acaba descobrindo uma das crianças que são vistas em destaque na cena do trem, e ele acaba chorando ali, dizendo que a mãe dele foi ali sequestrada, que ela sumiu, e ele acaba sendo atacado, o Isamu, pelo monstro. Aí o que acontece, pessoal? O monstro acaba atacando o Isamu ali com o garoto, acaba tendo um desvencilhamento ali um com o outro. A gente vê o primeiro Henshin do Isamu no episódio, bem simples, que ele faz o Henshin dele pulando ali de uma certa altura. Ele acaba ali enfrentando pela primeira vez, mas acaba meio que não dando em nada, né? Ele leva o garotinho com ele para poder cuidar dele, e a gente vê um corte de cena para o laboratório do professor Kuromatsu. Primeiro, antes, a gente vê uma cena do Kuromatsu com aquele outro professor, um dos professores mais velhinhos que aparece no segundo episódio do Black Kamen Rider, participando de todo esse plano de ataque aí ao Isamu e de sequestro dos cidadãos ali da cidade em torno, ali próxima do Isamu. E o que acontece? A gente descobre que eles vão fazer um sequestro de um foguete, um sequestro ali de um satélite, para poder utilizar no ataque ali contra a cidade, contra a civilização. Depois disso corta para o Isamu chegando naquele hotel que aparece entre o primeiro e o segundo episódio, onde a irmã do Isamu, a Kyoko, fica ali hospedada e acaba tendo que fazer uma função de tomar conta daquele hotel, o hotel barra café, vamos dizer assim. A gente descobre nesse episódio que, na verdade, o dono parece que nunca mais voltou. Tá lá tanto a Kyoko como a Satie cuidando ali do estabelecimento. O Isamu deixa o garotinho lá para elas tomarem conta. E aí o que acontece? Logo em seguida, à noite, vê que tem muitas cenas, muitas cenas noturnas nesse episódio. Aquele morcegão que ele é totalmente recorrente na série, que é o monstro de apoio, ele ataca um terraço de um prédio que funciona ali, um restaurante de luxo. Ele arranca praticamente um andar inteiro ali do prédio. Ele acaba sequestrando, levando para uma oficina, uma base dos Gorgon. E aí, galera, o que acontece? A gente vê o professor Kuromatsu se transformando, então a gente parece que ele já tem um quê de mutante já dentro do organismo dele, mas ele não passa por uma transformação por completo. Ele atrai o monstro, o mutante, né, para poder
levar uma outra peça que tem dentro do laboratório para fazer parte lá do ataque, do plano deles, e depois já corta pro Isamu investigando ali uma região bem suspeita, ali toda arborizada, bem distante mesmo ali da cidade. Eu não sei como é que ele acaba chegando ali à conclusão que lá poderia ter alguma coisa, enfim, mistérios aí de roteiro. Ele invade o lugar e tem uma cena, uma fotografia muito cinematográfica da invasão do Isamu nesse lugar. Ele acaba sendo abordado pela Pérola, né, que é uma sacerdotisa lá dos sacerdotes do Gorgon, e ela acaba abrindo o jogo de todo o plano contra ele. Ele vê uma série de humanos presos, seja ali em formas de casulos amarrados, seja que ele inclusive já tinha encontrado na cidade alguns minutos, algum tempo antes, que ele abordou, ele acabou abordando vários cidadãos ali que estavam presos, ali amarrados, quase em forma de casulo pelo monstro, e aí ele foi seguindo as pistas e chegou nessa base aí do Gorgon, que ele descobre que na verdade é uma oficina de operação do Gorgon. Isso daí é falado, descrito pela própria Pérola. Ele vê uma série de humanos ali presos, ou com aquela espuma, com aquela teia do monstro, ou eles presos, suspensos em várias gaiolas de metal gigante, pesadíssimas. Ele fica putaço com aquilo, ele é atacado pelo monstro e pela Pérola. Puta, a cena de ataque mesmo, assim, contra ele é bem bonita, mas é muito bem feita. As cenas de ação do Kamen Rider Black, pelo menos no começo da série, elas são muito bem feitas. A gente vai ter um acompanhamento nos demais episódios, e aí ele faz o segundo Henshin. Tem um corte de câmera que vem um close pra ele, mano, que é de arrepiar. Quando você pega ali, você vê a cara de ódio do Isamu, ele se transforma. E a transformação, pessoal, é muito legal. E aí ele parte pra porrada, começa a atacar tanto o monstro quanto a Pérola. A gente percebe o tamanho da força sobre-humana que o Isamu já tem por ter virado mutante, porque tem um momento que uma das gaiolas com muitas pessoas ali dentro, ela cai e ele consegue erguer sozinho, como se fosse tipo a força de um super-homem ou de um homem de ferro. E ele leva essa batalha, ele leva essa luta pro lado externo, pro lado de fora ali da base. Mas é muito legal, pessoal. Nossa, a fotografia dessa parte final do episódio é muito louca, né? Ele acaba atacando o monstro do lado de fora, a Pérola foge, né, depois que o Isamu arremessa o próprio monstro para contra ela. E é engraçado, né, que os sacerdotes, né, do Gorgon sempre fazendo aquele voo na vertical, que aquilo ali, meu, dá uma aflição, aquele voo vertical deles. Acho que já foi pensado ser feito daquela forma para poder incomodar as pessoas que assistem, para poder causar uma estranheza, assim, sabe? Quando você está assistindo, faz parte mesmo ali do show. E o Isamu acaba enfrentando o monstro, ele pensa que tem um monstro derrotado. Aí o que acontece? Esse monstro dá uma reviravolta ali na luta e ele acaba enrolando o Isamu, o Black, totalmente ali com aquela espuma dele, com aquela teia. O Black, ele acaba se desvencilhando ali com um ataque e acaba terminando destruindo o monstro de vez ali num segundo ataque contra o monstro. Mano, o episódio ele é muito legal, ele é muito bacana mesmo, sabe? É muito bacana as cenas externas, as cenas à noite do episódio, a caracterização do monstro também, que ficou muito legal. Mesmo nas cenas de dia, você não percebe aquela sensação da caracterização do monstro, que ele esteja utilizando ali uma roupa de borracha, com zíper aparecendo, com coisas assim que você vê que são bem características de uma fantasia. Não, a caracterização está muito boa e eu dou uma nota 7,5 para esse episódio, porque ele é muito legal. Só que o próximo episódio, o episódio de número 4, ele é um episódio totalmente focado no terror, porque dos dois monstros que aparecem no episódio, a gente tem um monstro que com certeza foi inspirado, sabe em quê? Em Thriller do Michael Jackson, porque a gente vai ver
lobisomem, pessoal, nesse episódio. Então vamos falar, pessoal, do episódio número 4, né? O segundo episódio de hoje. Primeiro, ele é um episódio totalmente focado no terror, então muito provavelmente esse episódio daqui, desse dia, ele vai constar na nossa listinha de episódios de terror do programa especial que a gente está montando aqui para vocês. O nome do episódio é Experiência Maléfica, então o nome é bem sugestivo. O monstro que, digamos que seria o principal desse episódio, é o monstro Police, que ele é um monstro em formato de lagosta. De novo, uma caracterização muito da hora pro monstro mesmo, muito bem feita, mas mais bem feita ainda é a caracterização do Asami, se eu não me engano, que é o corredor, o piloto de motocross que participa desse episódio, que vai se transformar em um dos monstros da cultura pop mais conhecido de todos os tempos. E a roupa que ele está utilizando quando ele se transforma pela primeira vez no lobisomem é muito parecido, sabe com o quê? Com aquele estilo de vestimenta que o Michael Jackson utiliza no clipe, que ele é bem com a produção de filme do Thriller, do próprio anos 80. Então vamos falar desse episódio, que esse episódio é muito legal, pessoal. Inclusive ele tem uma participação muito especial de uma das personagens mais queridas da série de Jaspion, né? Uma participação muito importante, um easter egg de Tokusatsu muito legal que tem nesse episódio. A gente tem a participação da atriz que faz a Kanoko Nambara na série do Fantástico Jaspion, pessoal. Ela é a irmã desse piloto de motocross que aparece na segunda parte do episódio, né? Então a gente tem a atriz aí que faz a Kanoko Nambara na série do Jaspion, o nome dela é Kiyomi Sone. Ela participa, vamos dizer assim, uma participação especial desse episódio. O que acontece? Ela é focado também no professor cientista, que a gente vê desde lá do segundo episódio, né? Que é o Kuramatsu, né? Vivido aí pelo Susumu Kurobe, né? Que é o nosso Ultraman original, o nosso ator de Ultraman original. E eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Eu fiz aí alguns tempos atrás aquela lista dos maiores atores de Tokusatsu que ganhou empatado o Hiroshi Watari e o Jason David Frank, né? E eu não lembrava como que era marcante a participação do Susumu Kurobe dentro da série do Black Kamen Rider. E talvez naquela votação, naquela pesquisa que eu fiz para a gente chegar a um denominador comum do principal ator de Tokusatsu aí para mim, talvez o Susumu Kurobe teria um outro destino naquele vídeo e naquela votação. Talvez seria até mais apertado ainda do que já foi ali aquela votação, porque ele tem um destaque muito importante, né, no começo da série do Black, e hoje nesse episódio a gente percebe que ele já passou por uma série de transformações mutantes, que eu vou comentar logo para vocês. Mas enfim, ele está participando de uma experiência. A gente vê, ele vai abordar dois jovens nesse episódio, oferecendo uma possibilidade deles conseguirem êxitos profissionalmente na área do esporte, mas conseguindo superar qualquer tipo de medo físico e psicológico que eles tenham. Mas para isso eles precisam se sacrificar, passando por algumas experiências bem bizarras com o professor Kuromatsu, né, que é o Susumu Kurobe. E isso daí é importante para o professor, para ele conseguir extrair um hormônio que ele quer utilizar para atracar o Black, para atracar o Isamu Minami, para o quê? Para conseguir fazer com que o Isamu ele tenha total medo de qualquer coisa que chegue próximo dele, para que ele não conseguisse se transformar e eles conseguirem de fato ali atacar e dar cabo do Isamu e fazerem o que quiser com ele. E é assim que é o plot twist aí desse episódio número 4, o Experiência Maléfica. Mas como que anda aí um episódio desde o início? Logo no início do episódio, o Isamu ele acaba sendo atacado
por aquele morcegão que ele é bem frequente nos episódios, né? Ele parece até um personagem do Batman, dos quadrinhos do Batman, que ele sempre que ele é também um cientista, olha que engraçado, e que ele sempre ele está mais na forma de monstro transformado do que na sua forma humana. E até o Batman, principalmente na série animada, tenta de alguma forma ajudar esse cientista, esse professor, mas ele acaba sendo tomado pela criatura. É um monstro muito parecido com esse personagem do Batman. O Isamu, ele é atacado por esse morcegão, que inclusive foi o mesmo lá que arrancou um pedaço do prédio, lá o topo do prédio onde tinha um restaurante, onde sequestraram várias pessoas no episódio anterior, né? É o mesmo tipo de monstro. E o Isamu, ele mostra um golpe diferente, um golpe novo, que é o punho de extensor, que funciona como se fosse uma lâmina, e ele quase que mata esse morcego. Ele volta lá para a base do Gorgon, e o Gorgon acaba fazendo o quê? Um novo plano para tentar atacar ali o Isamu e conseguir derrotá-lo. Eles acabam descobrindo pela primeira vez que o Sr. Black, como eles chamavam desde o primeiro episódio, está sendo chamado de Kamen Rider Black, ou de Black Kamen Rider, né, como a gente conhece aqui no Brasil, porque no final do terceiro episódio, o garoto lá que foi salvo lá no episódio junto com a mãe dele, né, ela vai buscar ele lá no final do episódio, né, lá naquele hotel café lá onde ficam as meninas, né, vamos dizer assim, as irmãs ali do Black, né, a irmã do Black e a namorada do burrico, né? E ele acaba dizendo, nossa, a minha mãe ela foi salva pelo Kamen Rider Black. E a penúltima cena do episódio é uma cena que o Black ele acaba soltando, libertando todas aquelas pessoas que estavam sequestradas, né? Que é uma cena muito bonita dele tirando todas as teias, né, que estavam nas pessoas, uma cena em câmera lenta, e ele fica em cima ali de um container, vamos dizer assim, no escuro, e as pessoas ficam vislumbrando ele, e depois ele foge ali na escuridão da noite. É meio que como se ali, naquela cena, começasse a se construir o mito do Black Kamen Rider. É como se começasse a se transformar num mito, numa lenda, né? E aí ele começa a ser chamado no Japão como Black Kamen Rider. E o Gorgon descobre isso. Aí eles param, pelo menos no episódio, momentaneamente, de chamá-lo de Sr. Black e começam a chamar ele de Black Kamen Rider. E aí eles planejam aí junto com o Kuromatsu, com o monstro do dia, o monstro Police, para que eles consigam estar utilizando ali o extrato do sangue, que para os humanos ele dá um poder ali momentâneo, para que a pessoa fica isenta ali dos seus medos físicos e mentais, para tentar conseguir ali atingir seus objetivos, e com isso pegar essas pessoas e controlá-las para poder estar utilizando contra o Black. E a contrapartida acaba gerando, com experiências científicas, o hormônio que o Kuromatsu quer utilizar para poder colocar no corpo e no espírito do Black todo o medo possível para ele não conseguir se defender quando ele for atacado pelo Gorgon. É praticamente isso que acontece na série. Nesse episódio da série, primeiro o Kuromatsu ele acaba abordando um corredor olímpico, oferecendo ali para ele uma possibilidade de perder todos os seus medos, conseguir atingir além dos seus limites para ganhar uma medalha olímpica. Ele é totalmente cercado ali pelo professor Kuromatsu, e é uma cena muito tensa, mesmo sendo de dia, ela tem um quê de suspense mesmo, tipo, impressionante. E esse cara com medo, depois de ser abordado, ele se mata, pessoal. Ele simplesmente pula de um prédio médio ali de 5, 6 andares, ele se mata. Acaba não dando certo, e aí ele parte para uma segunda abordagem, que é esse antigo amigo do Isamu Minami, que é um piloto de motocross, que é o Asimi, né? O Asimi, se eu não me engano, que é irmão ali da atriz que faz a Kanoko lá no Jaspion, né? Que faz a Kanoko. Então o que acontece?
ele é um piloto muito emergente, ele é um cara muito bom, só que ele não está conseguindo ainda atingir os objetivos dele dentro do motocross. Aí o que acontece? O professor Kuromatsu aborda ele, faz ali a proposta de ele conseguir perder todos os seus medos e se transformar no maior piloto do mundo, no campeão de motocross. Ele aceita, ele vai para o laboratório do professor Kuromatsu, e aí a gente vê uma outra cena fantástica, pessoal, com duas referências a obras aí, vamos dizer assim, do terror, que é O Médico e o Monstro e Frankenstein, que a gente vê nessa cena do laboratório. O professor Kuromatsu, ele acaba arrancando uma das mãos e colocando uma mão mecânica nele, com algumas extensões mecânicas ali na mão dele. Ele arranca uma parte do rosto do olho e coloca um olho biônico, um olho mecânico também nele. E ele acaba demonstrando um poder ali muito forte, um poder elétrico muito forte, que inclusive ele ativa todas as máquinas do laboratório com um poder elétrico. A cena é sensacional, pessoal. É muita referência ali a Frankenstein, referência a Médico e o Monstro nessa cena do episódio. E aí o que acontece? Ele faz a primeira experiência com um corredor, com um amigo do Isamu, e ele acaba, depois quando ele volta, ele acaba ganhando várias corridas, uma atrás da outra. Ele vira campeão, ele começa tipo ganhar de forma fria, e fica agindo também de forma fria. O Isamu, ele desconfia, e aí tudo ele começa a fazer associação agora com o Gordon, quando ele desconfia de alguma coisa. E aí entra o lado do detetivesco do Isamu de novo, e ele vai pesquisar. Ele acaba tentando seguir o amigo dele, só que ele não consegue alcançar ele na velocidade, porque fisicamente, biologicamente, o amigo dele está mudado, está mexido, transformado. E numa segunda sessão, que o professor Kuromatsu utiliza o monstro do dia, o Police, e ele acaba implantando ali um extrato de sangue para poder estar tirando de novo novamente o medo do corredor, só que ele acaba utilizando ali uma parte ali do DNA do rapaz para poder fazer aquele extrato, que é um extrato de um hormônio para poder utilizar contra o Isamu. E aí ele começa, o amigo do Isamu, a passar por uma transformação. E gradativamente ele vai se transformando no quê? No lobisomem, pessoal. Ele está utilizando umas vestimentas bem anos 80, que é a cara das vestimentas do lobisomem, que a gente acaba vendo em um dos clipes, não sei se é no clipe do Thriller, do Michael Jackson, mano. É muito da hora, mano. É muito legal. Se eu não me engano, o lobisomem, a gente vê ele dentro de uma inserção, dentro do clipe mesmo do Thriller, né? Que quando o Michael Jackson tá com a namoradinha dele, ele tá indo assistir um filme de terror, né? No cinema, né? E aí eu acho que ele tá assistindo um filme do lobisomem no cinema, e quando ele sai do cinema com a namoradinha dele assustada, que eles acabam passando por um cemitério e são atacados por zumbis, né? Por mortos-vivos ali no clipe. Então é total referência para aquilo ali, né? E, mano, a caracterização do lobisomem, desse amigo do Isamu, do piloto de motocross em lobisomem, é perfeita. E mesmo quando ele vai para uma cena de dia, na luz do dia, não perde um brilho, mano, da caracterização. Ela é totalmente perfeita. E aí o Isamu, ele tem que dar um jeito de enfrentar um amigo dele sem machucar o amigo dele, e ainda tendo que dar cabo do Police, né, do monstro do dia. Mano, esse episódio, ele é sensacional, velho. Aí o que acontece? O Isamu, ele acaba sendo atacado pelo monstro Police. Ele insere no ataque o extrato lá do hormônio para tirar totalmente a capacidade do Isamu de coragem dele. Ele fica ali momentaneamente com medo, muito ali preocupado ali com o ataque que vai acontecer contra ele a qualquer momento, mas o que salva ele é a lembrança da morte do pai dele, do professor Azuki, né? Então ele tem ali a lembrança do pai dele caindo daquela torre e morrendo nos seus braços. Ele acaba levantando, e ele faz um Henshin, pessoal, ele faz uma transformação que é impagável, porque depois ele solta todas aquelas fumaças da articulação dele,
e vai para cima do monstro e utiliza uma nova arma que é apresentada no episódio, que é a arma que ele tem no visor dele mesmo para visão de longo alcance, que é o ultravisor, e acaba tendo uma explicação que é uma visão que ele tem de longo alcance de 1 km, que ele consegue inclusive enxergar no escuro, porque esse monstro, o monstro do dia, ele tem um teletransporte que ele fica rápido, então ele é muito rápido, mesmo sendo uma lagosta, ele é muito rápido pro Black Kamen Rider, mas ele acaba ali utilizando o ultravisor, acaba utilizando os dois golpes clássicos dele na série e acaba dando conta do monstro do dia e acabando, vamos dizer assim, com a reação biológica que transformou o amigo dele momentaneamente em lobisomem. Corta para o final do episódio para eles vendo esse seu amigo correr novamente o motocross e ele conseguindo os resultados por ele mesmo, pelo alcance ali do próprio esforço. A Kyoko tá lá e ela acaba ficando triste porque ela vê os irmãos ali se dando bem, comemorando ali que tudo tem ficado bem, mas ela não tá com o Nobuhiko. E aí o Isamu vem, acaba meio que acolhendo ela e o episódio termina. Então, por mais que a gente tenha ali um final feliz, ele não é tão feliz porque em vários episódios do Black Kamen Rider você vai ver que essa jornada do Black é uma jornada meio sozinha dele, que às vezes não é tão legal você ser herói, pelo peso que você carrega. E muitas vezes os episódios terminam de forma triste, principalmente ou por a falta que o Nobuhiko faz para eles, ou depois, do meio da série para frente, o trabalho que eles tentarem reverter o Shadow Moon pro Nobuhiko novamente. Então é bem interessante que você começa a ver ali que vários episódios vão terminar sempre com alguma pitadinha de tristeza ali no final dos episódios, que essa é a grande diferença do Black para muitos outros Kamen Riders que vieram depois aí no futuro, nas outras eras, com Kamen Riders, vamos dizer, um pouco mais coloridinhos, um pouco mais alegres, se comparado com Black Kamen Rider. Mas tá aí, pessoal, tá aí para vocês o review desses dois episódios, né, vamos dizer assim, que seriam dessa semana, o episódio número 3 e número 4. Assistam, pessoal, né, da forma que vocês puderem, para vocês realmente acompanharem os episódios com detalhes, e comentem aí, deixem nos comentários qualquer tipo de detalhe que eu não passei para vocês dos episódios, justamente para não estragar toda a experiência de vocês, e me digam o que vocês esperam para os outros dois episódios, os 5 e o 6, porque a gente vai fazer review na próxima semana, na semana depois aí do encerramento do Jiraiya aí no mundo animado. Um forte abraço para vocês, deixa um curtir aí, porque a gente pesquisa, assiste os episódios, dá trabalho pra gente fazer, mas a gente faz para vocês aí. Forte abraço e até a próxima. Um tchau da Rita Repulsa aqui, ó. Tchau!